Primeiro passo, né, para você poder fazer um concurso, se preparar bem para professor universitário, você tem que entender como é que funciona o edital do concurso. É a primeira coisa, tá? Então, você tem que entrar naquele edital que você quer e ler com cuidado, né? Atenção nisso, porque a maioria das pessoas pecam na leitura do edital, tá? O edital é assim, a fórmula mágica do concurso. Se você esquecer um item, possivelmente você já vai ser desqualificado, né? Isso aí é o que as pessoas aí, na verdade, que estão do outro lado, na banca, que estão avaliando, elas estão procurando os elementos de falha, obviamente. Se você tem concursos com 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, você tem que procurar elementos de falha para poder as pessoas serem já eliminadas naquela primeira fase, tá? No concurso de professor universitário é bem diferente, porque você não tem essa questão de quantidade, tá? Você não tem concursos com 500 candidatos, por exemplo, tá? Por quê? Porque é uma coisa muito específica. Normalmente você busca professores nas universidades federais, principalmente, com titulação de doutorado, né? Doutores. Então, não tem tantos doutores no Brasil, nem também tem tantos mestres no Brasil, tá? Então, assim, o que é que acontece? Você termina tendo concursos, né, onde concorre aí entre 5 e 12 candidatos, por exemplo, para uma vaga, tá? É muito especialista, normalmente dentro de uma grande área de conhecimento, administração, por exemplo, computação, né, medicina. Você tem aí uma sub-área ainda de conhecimento, tá? Então, normalmente você vai restringindo bastante aquela vaga ali para aquela área que está carente dentro da universidade, tá? Então, o ponto principal é esse, é conhecer bem o edital. Então, vamos lá, né? As fases, então, quais seriam as principais fases de um concurso desse, de professor universitário? Teria a primeira fase de inscrições, tá? Onde precisaria ser homologada a sua inscrição, teria que juntar todos os seus documentos, normalmente usar o padrão do currículo Lattes, que é bastante aceito na academia. E na segunda etapa, você faria uma prova escrita, essa prova gira em torno de 4 horas, tá? O período da avaliação, e nessa prova você não tem direito à consulta normalmente, você recebe somente um papel pautado e tem que tirar uma caneta do bolso e se virar nos 30, né? Então são 4 horas para você dissertar sobre algum tema daquele que acabou de ser sorteado na presença de todos os candidatos de forma bem transparente, tá? A terceira etapa seria, após essa aprovação, tá? Se você tiver a nota, né, mínima exigida no edital, você pode ir para a terceira etapa, e a terceira etapa normalmente seria a prova didática. Então vai ser sorteado um tema, esse tema que é sorteado, ele vai ser dentro daqueles temas pré-estabelecidos, listados, né? Normalmente se elimina um dos temas que já for da prova escrita, e nesse sorteio, que também é feito na presença dos candidatos, uma vez sorteado o tema, se tem 24 horas apenas para você preparar ou se preparar mais, revisar o assunto, para você fazer a sua aula didática, tá? Então, com essa aula didática, na presença da banca, né, examinadora do concurso, você apresenta uma aula, como se você estivesse no dia a dia realmente dentro de uma turma, tá? E aí você traz exemplos, traz o dia a dia como se estivesse na aula, falando, né, do assunto, mostrando a sua experiência também no assunto e tentando também, né, indagar, realizar perguntas para os seus ouvintes, que naquele momento é simulado, né? Então aquela banca é como se fossem alunos. Então você tem que fazer esse exercício, se preparar bem, ter cuidado com o tempo, que é algo muito precioso no concurso, tá? Então, se você tiver 30 minutos, use bem os 30 minutos. Não passe dos 30 minutos e também não gaste, por exemplo, 10 minutos, tá? Porque isso já faz parte da sua avaliação também. Tenha bastante cuidado com isso. Se prepare em casa, olhe no espelho, né? Fique falando para sua esposa, seu marido, seus filhos, né? Junto à família, mas fique dando essa aula, praticando ela, que isso vai aprimorar e melhorar para você e dar um pouco mais de segurança e tranquilidade naquele momento da aula. E a última etapa seria a quarta etapa, né? Essa etapa ela vai pegar, vai analisar tudo que você teve de notas, né? A nota sua de currículo, tá? Com todos os seus títulos e documentos comprobatórios, analisar a sua nota da prova escrita, da prova didática, e normalmente no próprio edital já tem como é feita essa conta. Então vai ser lá feita uma soma, normalmente você vai dividir às vezes por 3 ou vai ter uma média ponderada. Alguns itens valem mais pontos do que outros, tá? Algumas fases valem mais do que outras. Então
essa conta já tem que estar também prevista no edital. E feito essa conta, vai se ter a média, eles publicam isso normalmente no site da instituição e nos quadros ou murais de aviso da instituição. Tá? Lembrando que é um concurso público, então ele tem que ser amplamente divulgado, né, circulado, a informação é pública, todos podem ter acesso e saber quem são os candidatos que participaram, as notas dos candidatos também estão ali disponíveis e você vai ver quem foi primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar e aí assim sucessivamente. Dentro do edital também já vem contemplando a quantidade de vagas que tem no concurso. Então, se é um concurso que tem 2 vagas só, você passou lá em terceiro, né, não fique achando que o mundo se acabou, né? Você tem chance de ser chamado ainda. Tá? As universidades hoje, com o crescimento que teve aí e está tendo na área da educação superior, está abrindo institutos federais de educação em vários interiores, né? Universidades federais tendo campos aí espalhados nos interiores, as estaduais, as federais, os institutos. Então, tudo isso aí está precisando de muito professor hoje. Então, você precisa se preparar, precisa ter hoje um mestrado, né? Precisa ter um doutorado. Alguns casos a especialização também é interessante, mas se for aconselhar o estudante, né, o interessado em seguir essa carreira acadêmica, eu diria que você prioritariamente fizesse depois da sua graduação já o mestrado. Tá? Então, se você entra e já faz o mestrado, você ganha tempo, porque o que vai ser cobrado nos editais, em geral, no mínimo hoje, é o mestrado. E tá? quem não fez isso, tem chance ainda de fazer? Tem. Quem não fez isso tem muita chance. Eu tenho um caso, inclusive, na família, né, de pessoas que foram para o mercado mesmo, trabalhar na área privada, trabalharam muito tempo dentro de fábrica, de indústria, de tudo, tem uma bagagem de experiência enorme, que é muito útil isso no dia a dia das suas aulas, e que ele pega depois desse processo todo, né, faz seu mestrado, tá? E após fazer seu mestrado começa a ter a mesma chance dos outros candidatos de concorrer a ser professor. Tá? Aí tem algo a mais, claro, e que isso é pontuado no edital, tá? Que é essa experiência de mercado. Então isso aí é valioso demais. Então, se você hoje é uma pessoa que está no mercado, que você está atuando, né, no mercado, mas tem interesse na área acadêmica, de ensino, pública principalmente, você tem grandes chances de ser realmente um candidato muito bom, porque você tem essa experiência que ela vai contar ponto, e aí você desenvolve só essa outra parte que falta, né? Seria fazer o seu mestrado, fazer seu doutorado, que seriam especialidades exigidas na academia.